Seguimos com o nosso Farol de Limeira, nosso podcast. Contato agora com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que já está conosco. Leilani, seja muitíssimo bem-vinda, amiga. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, tudo em paz, começando a semana. E, bom, o assunto de hoje é o seguinte, né? Longevidade. Saíram dados na semana passada que aumentou mais uma vez a expectativa de vida dos brasileiros, né? Os homens com mais de 73 anos, as mulheres com mais de quase 77 anos. Enfim, se a gente pensar, né, Leilani, 40 anos atrás, 50 anos atrás, essa expectativa de vida chegava a pouco mais de 50 anos, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, que estamos vivendo mais, não necessariamente vivendo melhor, mas nós temos que prestar atenção que existem muitas situações que podem nos beneficiar nessa meta de longevidade. Gostaria que você comentasse. Sim, Roberto, nós estamos vivendo mais, mas isso não significa que nós estamos mais saudáveis, principalmente mentalmente. O que vem aumentando são as doenças neurodegenerativas. Nunca houve tanto aumento do mal de Parkinson, de Alzheimer, demências na fase senil vem aumentando. Por quê? Porque ainda existe uma resistência muito grande das pessoas em entender o quanto é importante o treinamento físico. Quanto é importante contrair os seus músculos. Quando a gente contrai, a gente libera proteínas dentro da nossa corrente sanguínea que são fundamentais e são neuroprotetoras, que a gente fala que são células BDNF, neurotróficas. E isso vai proteger o sistema nervoso. Então, ainda existe uma galera aí que não quer entender o quanto isso é fundamental para que você possa envelhecer com saúde e autonomia e o principal, saúde mental. Porque não basta simplesmente, nossa, eu tenho uma avó de 94 anos, tá? Mas como é que está a autonomia dela? Ela está totalmente dependente de alguém para dar banho, de alguém para lhe tirar da cama, para preparar o seu alimento. Então, isso é muito preocupante. Porque será que nós temos uma população preparada para envelhecer, Roberto? Envelhecer com autonomia, né, nem sempre é possível. Você sabe que lá no Rio de Janeiro, eu viajava sempre para lá. E recentemente eu fui até o Rio, fui passear no Leblon. Mas lá em Copacabana, existe uma densidade de idosos que é algo assim impressionante. Os idosos preferem Copacabana porque encontram tudo na rua, aquela caminhada na praia, tomam sol, né, com regularidade. Então, existe, né, uma quantidade enorme de idosos em Copacabana, lá no Rio de Janeiro. E aí os fatores são os seguintes, né? Não é só atividade física, não é só a caminhada na praia, mas existe algo que é muito comum lá no Rio de Janeiro, que é a integração social. A gente percebe muitas senhorinhas, às vezes, sentadas, tomando um chopp com a amiga, conversando e tal. Isso também faz parte? Faz parte, a vida social de idoso é fundamental, porque tudo isso está relacionado à sua saúde mental. Tem muitas pesquisas que Não? falam que tem mulheres que o problema não é a viuvez, o problema é você não ter uma vida social, né, Roberto? Então, esse Uhum. contato com outras pessoas é muito importante isso, que isso faz com que elas estimulem o seu cérebro, a sua vontade de estar fazendo algo diferente, aprendendo de repente alguma coisa nova. Então, mesmo independente da sua idade, a neurociência já comprovou que, independente da sua idade, você ainda tem a produção da neurogênese. Você consegue ainda criar novos neurônios, né? A gente estimula através da neurogênese. Antigamente acreditava-se que envelheceu, parou, não existe mais. A hora que perder esses neurônios já era. Não, hoje nós temos provas de que continua ainda, se você continuar estimulando o teu corpo, fazendo coisas diferentes, você consegue, através da neuroplasticidade, novos caminhos neuronais. Então é muito importante isso.
para que as pessoas se mantenham vivos mesmo. Então, esse idoso que está só dentro de casa, sem nenhuma interação, só cama, televisão, quarto, sofá, realmente ele vai adoecer muito mais rápido, além de perder suas funções ali, a autonomia é a primeira coisa que vai. A sarcopenia já tira a sua autonomia. Se esse idoso cai, ele acaba vindo a óbito porque ele não vai ter uma estrutura muscular, não vai ter uma situação para ficar ali acamado, internado e passar por procedimento cirúrgico, porque não tem saúde muscular, não tem. Então acaba que a queda acaba levando a óbito esse idoso por tanta fraqueza muscular. Então é importante sim tomar sol, andar, conversar com as amigas, ver coisas novas. Então olha quantas coisas que a gente tem que fazer e não simplesmente esperar 90 anos chegar, entendeu? Ah, eu estou envelhecendo, tá? Ou me aposentei, né, Roberto? Me aposentei e sentei. Tem muitos idosos que falam, agora eu estou aposentado. É como se fosse um decreto de que agora eu posso sentar e descansar. O descansar deles é não fazer nada mesmo, né, Roberto? Mas e aí Isso é que você terrível. tem tempo, já criou teus filhos, já trabalhou, agora vai, muda, vai morar em Santos, né? Santos também é outra cidade maravilhosa para os idosos, Exato. né, Roberto? É Bem a mesma lembrado, bem coisa de lembrado. Copacabana, né? Você vai para Santos, você fala, gente, parece uma clínica de idoso aqui. Tem um monte de senhoras ali tomando seu solzinho, mas é um nível de qualidade de vida que o idoso merece. Já fez por todos, né? Já trabalhou, já fez. Então, que coisa melhor do que você colocar a cadeira no sol e olhar para o mar e receber aquele oxigênio puro do mar e você ter o tempo ali de qualidade para você poder apreciar tudo isso? Então, o envelhecer, você já tem que pensar antes de chegar à velhice. Como eu quero envelhecer? Como eu quero envelhecer? Já fiz tantas coisas, já cuidei dos meus filhos, já plantei várias árvores, então agora o que que eu quero? Como eu quero terminar esse ciclo da minha vida? Em que lugar eu quero estar? O que que eu quero estar fazendo? É muito importante a gente fazer uma boa revisão, né, Roberto? Como eu quero estar nesse momento da minha velhice? E você disse algo muito importante, né? Assim, a longevidade, existem vários componentes. O homem tem uma expectativa de vida menor do que a mulher. E isso acontece, atribui-se muito isso, né, ao papel do homem, que vou colocar no passado, como provedor da família e a mulher mais relacionada a cuidar de casa. Existem outros fatores que podem explicar por que as mulheres vivem mais do que os homens, Eliane? Eu acho que é porque a ciência diz também porque elas se cuidam mais, Roberto. Elas estão mais antenadas a tudo, aos filhos quando adoecem, ao próprio corpo. E nós temos a energia da mulher, energia feminina e energia masculina. Ela é mais observadora, ela vai sentir mais o próprio corpo. E muitas vezes o homem, ele só vai ao médico quando realmente já está doendo demais. A mulher não, ela percebe ali um nódulo no seu seio, ela já busca fazer um exame de mama, ela já quer saber se aquilo ali não é, se aquilo é maléfico, se aquilo é benigno ou não. Então, ela precisa saber, ela quer respostas, porque ela tem esse cuidado mais minucioso, tanto com os filhos e quanto a saúde dela. É claro que às vezes ela está muito atarefada por falta de um homem protetor, provedor dentro de casa, que às vezes ela acaba até negligenciando esses sinais que acontece. E às vezes a mulher adoece por não ter esse esse seu sexto sentido mesmo que a mulher tem, que é muito sutil, mas ela existe isso na mulher, essa intuição da mulher, dessa energia feminina, de realmente sentir o seu próprio corpo. E se ela está no estado anestesiado, muito ocupada em apagar o fogo, em cuidar de todo mundo, e ela perde essa sensibilidade e acaba negligenciando a própria saúde. Mas o fato das mulheres viverem mais é porque elas estão mais preocupadas com o fator nutricional, com se exercitar mais, com fazer exames preventivos, coisa que o homem está acordando para isso, mas ainda tem tempo ainda para evoluir nessa questão, viu? Porque os homens ainda têm uma resistência muito grande de fazer
o seu exame de toque, o seu exame preventivo. Então, existe muita ainda, existe toda uma cultura muito machista em cima disso. Então, quantas pessoas a gente não conhece que acabam morrendo por falta de um tratamento e de um bom diagnóstico, né, Roberto? Os homens não podem manifestar sinais de fraqueza, né? Como se ficar doente Sim. fosse uma exclusividade, ou, digamos assim, não exclusividade, né? Como ficar doente fosse um sinal realmente negativo, né? De incapacidade, inferioridade, né? E aí o homem, ele prefere esconder os sinais que apresenta no seu corpo do que procurar alguém que possa ajudar, né, Leonie? É, é, o, Isso é o camufla machismo, muitas né? vezes a doença. É o machismo, é a cultura, é a educação. Eu sou macho, eu não tô doente, não. Então, às vezes, tá ali com pneumonia e tá ali abusando da sorte mesmo, né? E eu sei porque eu tive um vô teimoso que foi para o hospital com seis vezes com pneumonia, morreu, acho que na sétima, mas fumava, não parava, tava ruim, tava sem camisa, tomando friagem, todo mundo ali, gente, mas não tem o que fazer, é teimosia mesmo, né? É aquela, né, não é nada, não. E vai tomando xarope só com mel, não quer fazer um tratamento. E aí vai, isso aí vai piorando. Então, realmente, nós precisamos mudar essa concepção sobre estar doente, realmente pedir ajuda, porque os homens não sabem pedir ajuda, porque isso significa ser vulnerável para eles. Não, vai pedir ajuda em médico, Exatamente. só se eu tiver morto, só se eu tiver morto que eu vou. Então, existe ainda uma geração aí teimosa, né, Roberto? Não tem outro nome, é teimosia mesmo. Mas nós precisamos cuidar da saúde, não esperar adoecer. E realmente ter esses cuidados, alimentação, exercício físico. Então, é extremamente importante isso. E tá sempre ouvindo a sua esposa, ouvindo o companheiro ali, porque também uma pessoa de fora pode estar observando sinais que você não está. Às vezes você está com algum comportamento, às vezes você está com uma tosse, às vezes você está com uma tontura. Então, o companheiro também pode ajudar. As pessoas que te conhecem no seu dia a dia falam: você não está muito bem, não é melhor ir ao médico? Então, é prestar atenção aos sinais. Mas envelhecer, eu falo que é uma poupança de longevidade que a gente tem que começar após os 40 anos, é fundamental. As pessoas se preocupam muito com dinheiro, o quanto eu tenho guardado. O quanto eu tenho. Eu falei, mas por que que você está guardando tanto dinheiro? Ah, porque se eu precisar e se ficar doente. Mas aí você pergunta para essa mesma pessoa, mas o que você está fazendo para não precisar desse dinheiro e investir na sua saúde? Se fala de academia, é caro. Se fala de personal, é caro. Se fala de um bom alimento, é caro. Tudo é muito caro. Mas esse dinheiro é para quê? Para doença? Então você tem o melhor plano médico esperando a doença. Então você tem dinheiro para pagar remédios e internação, já está esperando a morte, é iminente isso. Porque ela não está investindo na poupança da longevidade, que são hábitos e comportamentos que tem que levar uma vida, desde o momento que você acorda. É o que eu faço quando eu abro os olhos, é o quanto eu agradeço pela vida e o quanto eu tenho toda uma rotina ali de saúde, o quanto eu me alimento bem, o quanto eu estou ingerindo de água, na escolha dos meus alimentos, se eu estou comendo as minhas emoções ou se eu estou me nutrindo. Então, os meus pensamentos, o quanto eu sei gerir as minhas emoções, hoje é extremamente fundamental. Se você não tiver essa administração dos seus pensamentos e as emoções, você vai adoecer. Você tem que ter um bom controle da tua mente, porque a mente ela vai o tempo todo buscar treta e problema. Então daí você fica naquele viés da negatividade e isso causa o quê? Uma síndrome do pânico, o tempo todo em hipervigilância, libera cortisol, o tempo todo ofegante, como se houvesse uma bomba prestes a explodir sobre você. Então, é aprender a lidar com tudo isso, mas principalmente a gerir as suas emoções e a nutrir o corpo e a mente. E o fator mais importante que eu digo que é a espiritualidade. É acreditar, é ter fé, é poder ter uma rotina espiritual que possa te nutrir, algo que alimento nenhum nutre, não é alimento físico, é um alimento espiritual, que a pessoa que tem uma rotina espiritual, ela está em paz diante de qualquer caos, né, Roberto? Exatamente, exatamente. E tem um detalhe, né, minha amiga? Assim, quando você pega um carro, você vai fazer
vai fazer suas rotinas diárias, né? Começa a segunda-feira, você enche o tanque do carro. Aí você vai terça, quarta, quinta e tal, e chega num determinado momento que você está trabalhando tanto que você não percebe que a gasolina está no fim. E normalmente os carros têm aquele pisca alerta ali indicando para você que é hora de abastecer novamente, né? Tem gente que nem percebe isso, o carro acaba ficando na rua sem combustível. Digo isso para reforçar o seguinte: o corpo vai dando sinais, né? A gente tem que ter a capacidade de compreender esses sinais, né? Resolver os problemas, superar as incapacidades momentâneas que existem no nosso dia a dia e saber que nós estamos integrados ao nosso corpo, né? Quer dizer, ou seja, faça dentro dos seus limites, faça adaptações, né? Não brigue contra a sua idade, não brigue contra a sua incapacidade, como eu disse, é, passageira. Então, a gente tem que se adaptar, mas não só se adaptar, ficar sentado numa cadeira, como você falou, ou num sofá vendo televisão, porque eu vou sair, eu fico ofegante, eu vou caminhar, eu não consigo, eu não tenho um tênis adequado, então eu não vou. Mas você melhorar dentro do conceito da piora, entendeu? Quer dizer, você melhorar dentro daquilo que você percebe que você está piorando, seja capaz de superar e se adaptar para melhor, principalmente no envelhecimento. Realmente, Roberto, estabelecer limites dentro do ciclo de vida que você está vivendo. Eu não posso Exato. executar os mesmos movimentos que eu fazia aos 18 anos. Não tem como mais. Nem o volume de treinamento. Hoje eu não coloco o meu corpo mais em nenhum risco. Eu observo se aquilo tem risco à minha vida. Não vou fazer. Quando a gente é mais jovem, a gente se arrisca um pouco mais, né? Então, tudo isso tem que ser mudado, porque vem junto com a idade, tem que ter a maturidade. E você respeitar esse limite. Eu não tenho mais idade para esse movimento, mas eu preciso estar em movimento independente da minha idade. Isso é extremamente importante, estar em movimento. Mas é claro, às vezes a pessoa se frustra, mas eu fazia isso com 30 anos, agora eu não faço mais. Mas você está fazendo o velho de um jeito novo. E respeitando a sua individualidade, toda essa degeneração da idade, que é natural, a gente tem degeneração articular, a gente vai sentir algumas dores, então a gente tem que observar isso para estabelecer esse limite, senão você vai treinar e vai entrar numa fadiga muito grande, vai ter uma lesão por estresse repetitivo, e para quê? Na altura do campeonato, qual é o objetivo na altura do campeonato? É bumbum na Sim, nuca? É sim. abdômen tanquinho? Não! O objetivo agora é viver. É viver dentro dessa qualidade de vida para que você possa ter uma velhice saudável, com autonomia e saúde mental. Então, é isso que a gente precisa focar. Para isso, eu preciso contrair os meus músculos e preciso fazer exercícios aeróbios. Fechou. O volume não é tão intenso, dá para você se adequar numa semana, no mínimo 3 vezes por semana, mas eu já sempre oriento, é todo dia um pouco. Todo dia, mesmo que for 15, 20 minutos, faz alguma coisa. Não existe essa coisa de ficar sentado, levantou, sentou de novo, sentou de novo, sentou. Não, isso daí você está perdendo vida. Está perdendo anos de vida. Então, é importante o movimento, independente da idade. Desde o início da sua vida, você foi instigado a se movimentar e precisa ser movimentado depois dos seus 50 anos, principalmente quando já tem essa ideia de que me aposentei. Esse é o maior problema. Me aposentei. É como se fosse assim: agora eu vou sentar. Então, esse é o maior problema, Roberto, é na cabeça. Então, muda o drive mental. O me aposentei, agora eu vou viver, agora eu vou treinar, agora eu vou fazer mais por mim, vou Isso, me exatamente. priorizar. O que que eu quero fazer? O que eu, Leilani, o que o Roberto quero fazer por mim? Já fiz por todo mundo, tenho um legado construído, já tenho isso, tenho aquilo, mas e eu? Agora é minha vez. Entende? Né? Então é isso que tem que fazer. Porque se você não se prioriza, com certeza você adoece e alguém vai ter que cuidar da sua vida. Você se torna uma responsabilidade para o outro. Então agora é tempo de a gente fazer essa poupança da longevidade, entender que existe sim esse declínio cognitivo, o declínio da massa muscular. Nós temos os ossos um pouco mais fracos, tá arranjando, mas evitar andar
nessa luz amarela quando apita o carro, que é o quê? Tá faltando nutriente, não tem água no carburador, não tem água no motor, não é? Não deixa chegar nos limites, o corpo sinaliza. Tem pessoas que falam, acordei e não comi nada até agora, mas já são 2 horas da tarde. Mas você não tomou nem água? Ai, não tomei, tomei um café. Olha, ele tomou é, um estimulante, mas não tomou água. Como que está sobrevivendo esse corpo? Esse corpo ele é muito forte, ele está ali lutando por você todos os dias, enquanto você não está ajudando ele a viver, ele está uhum. sobrevivendo. Então, existe sim uma falta de autorresponsabilidade ao longo da vida, principalmente após aí uma certa idade, que nós vamos entrando nesse declínio, vamos nos abandonando. E é o momento que você precisa se priorizar, porque agora você tem mais tempo. Esse tempo pode ser priorizado para viver com mais qualidade de vida. Aliás, você me lembrou, você que vergonha. Eu não tomei água ainda hoje, sabia? Tá vendo? O Tomei Roberto, o café. uma pessoa culta, mas garanto para você que você já acendeu seu cigarrinho e já tomou um café. É, mais água eu não tomei. Eu vou Então, tomar. você tá entendendo que eu vou dar uns puxão de orelha aqui, né? Né? Mas são coisas que o corpo precisa para ter o intestino regulado. Água. Se você não tem água, aonde o intestino vai buscar essa água? Vai buscar das suas fáscias, que precisam de água para ser hidratada, dos órgãos, e isso vai faltar. Por isso que está com dor muscular, dor articular, está faltando água. Nós somos mais de 70% água e a gente não lembra de colocar água. Ó, molha as plantas, mas não lembra de tomar água. Verdade, verdade. Olha que descaso a gente tem com o nosso templo, com a nossa morada. Molha a grama do vizinho, mas não toma água. Passei um carão Agora agora, eu vou mas tomar tá um muito bem. xingo, fala. Verdade, mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Por isso que você está conosco aqui, nos ajudando a compreender a vida, o nosso corpo, né, a nossa mente, principalmente. Legal. Irani, muitíssimo obrigado. Foi muito bom o papo de hoje para variar. Tenha uma ótima semana. Ótima semana. É sempre um prazer estar aqui, Roberto. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado, E até a vai tomar próxima. água. Vou tomar, já, rapidinho. Vai Valeu. lá.